Então fala você ligado aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não por isso que é uma parte do vídeo, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. Gente, é muito importante a sua inscrição aqui no canal. Ultrapassamos a marca de 106 mil inscritos aqui. Muito obrigado. A Deus em primeiro lugar e a você aí do outro lado. Continue se inscrevendo aí, continue compartilhando o vídeo e deixe seu like também, que é muito, mas muito importante aqui para o crescimento do canal Vasco Connection, beleza? Antes de falar sobre Vasco, eu vou falar sobre a PagBet, parceira aqui do canal Vasco Connection. Aqui, no primeiro comentário fixado desse vídeo, tem o cupom promocional aqui do canal, junto à PagBet. É muito legal, é simples, fácil. Clica uma vez aí, você vai fazer seu cadastro rapidinho. Tem suporte humanizado durante 24 horas na PagBet. Então vai lá, PagBet. Ó, consegue fazer uma apostinha, fazer uma fezinha no jogo hoje do Brasil, por exemplo, com apenas R$1. Faz uma fezinha de R$1, tá tudo certo, dentro da responsabilidade, sem mais. E vamos lá, PagBet acertou, tá pago. Valeu, vamos com tudo, isso aqui é Vasco da Gama. Bom, antes, quero desejar, é claro, hoje é Dia das Crianças, um feliz Dia das Crianças para todas as crianças desse mundão de Deus, né? Especialmente para as crianças vascaínas, né, que amam o clube, né? E deixar aquela frase que, enfim, o torcedor vascaíno sabe de cor, que enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Frase do Ciro Aranha. As crianças realmente amam o clube, as crianças conhecem, né, a essência do Vasco, né? Foi assim comigo, é assim com o meu filho, é assim com o seu filho aí do outro lado, e é assim com você, criança também, que merece hoje, não só hoje, né, mas todos os dias de felicidade. Mas hoje é um dia especial para você brincar, para você curtir, para você ganhar um brinquedo, para você, enfim, almoçar com seus pais. É isso, Deus abençoe a sua família e a você aí, criança vascaíno, o menininho, a menininha, enfim, juntos pelo Vasco, tá certo? Bom, gente, vamos falar de Vasco, vamos falar sobre algumas questões importantes. Tem contrato assinado no clube, né? O Vasco contratou um jogador. Muita gente, pô, Eduardo, porque é para a base, não tem que ser, enfim, um jogador, um reforço. Já vimos alguns reforços, principalmente vindos do Madureira, né, que deram certo no Vasco, fizeram sucesso com a camisa do Vasco e tudo mais. Né, o Vasco acertou a contratação do atacante Sandro do Madureira. Olha, um atacante muito rápido, de muita habilidade. Né, conversei com algumas pessoas do Madureira, né, alguns assessores, amigos, agradeço aqui pela atenção. Né, um jogador realmente que sabe das coisas. O Vasco acertou a contratação dele, deixa eu ver aqui o tempo de contrato dele com o Vasco, né? O departamento de futebol do Vasco da Gama acertou mais um reforço para a categoria de base sub-20, né? Trata-se do atacante Sandro, que estava no Madureira e chega, enfim, com contrato de formação. Nascido em São Gonçalo, Sandro da Silva Souza, de 16 anos, se destacou pelo Madureira nessa temporada e agora reforça os meninos da Colina. Nascido em 8 de novembro de 2006, o atacante vai ter idade para o sub-20, enfim, mas tem 16 anos só e é um atacante que realmente sabe das coisas, é um menino bom de bola. São essas as informações que eu, Eduardo, recebi do novo reforço para a base do Vasco. Boa sorte para o Sandro, boa sorte para o Vasco, boa sorte aí a todos os envolvidos na situação envolvendo o Sandro, atacante que veio do Madureira para o sub-20 do Vasco. Bom, outro assunto importante aqui, gente, eu quero falar, é o retorno do atacante Rossi, tá? Ontem até deixei uma mensagem no Instagram do jogador. É um jogador que realmente chegou para o Vasco, é um jogador que sabe das coisas, é um jogador que é de fundamental importância para esse time armado pelo técnico Ramon Dias. Aliás, o Ramon Dias ontem, no treinamento, conversou bastante com os jogadores, muita orientação. Durante 45 dias agora, né, teremos 12 decisões, né, do Campeonato Brasileiro. Então, vai ser tiro curto, vai ser tudo muito intenso. O Vasco está recuperando os jogadores como Capasso, enfim, entre outros jogadores, o próprio Rossi, recuperando esses atletas para que eles possam voltar, né, bem por conta desse período curto, né, espaço entre um jogo e outro, ou seja, a cada 3 ou 4 dias teremos um jogo daqui para frente no Campeonato Brasileiro. Daqui para frente não, depois da parada, a partir do jogo contra o Fortaleza, para ser mais
exato com vocês aí. Desculpa aí, embolou um pouco aqui, mas deu para entender. Então, assim, 12 jogos aí, 12 decisões realmente que chamam a atenção e o Vasco precisa ficar atento e ligado. O Vasco ganha o retorno, então, do Rossi, entre outros atletas. Ontem, conversando na live com o Edmundo, falávamos sobre a importância de alguns jogadores, como o Verratti, como o Paulinho, que não vai para o jogo contra a equipe do Fortaleza, está suspenso. O Marlon Gomes sai na frente aí, né? Deve atuar na vaga do Paulinho. Mas, enfim, temos opções como o Jair, que é volante. Eu acho que o Jair é mais lento, né? Não tem tanta habilidade quanto o Marlon. Eu iria de Marlon, tá? Deixando aqui minha opinião. E assim, o Praxedes também é um jogador mais cadenciado. Então você entra com o Marlon, fazendo a função de meia ali, junto com o Payet, de repente você resolve a parada, ou até mesmo só colocar o Payet e voltar com o Rossi no time titular, que as coisas vão dar certo sim. O Rossi, ele sabe da importância dele, ele está se esforçando demais. E o Rossi, gente, só para finalizar esse assunto, ele está recuperado, tá? Ele está recuperado. O X da questão foi, o Rossi precisava de um reforço muscular, porque ficou muito tempo parado, né? Então, assim, para que, enfim, ele não corra risco de lesão dentro desses jogos, que, pô, serão 12 e é tiro curto, tudo muito rápido. E, enfim, o Vasco precisa pontuar, sair de vez da zona da confusão e, sinceramente, eu acredito que dá para chegar pelo menos numa Sul-Americana. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Bom, quero falar também sobre São Januário, alguns pontos de São Januário. Muita gente perguntando, pô, Eduardo, não vai parar, São Januário não vai parar para reforma e tal. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. São Januário, gente, tendo uma questão aí envolvendo Eduardo Paz, que pediu alguns esclarecimentos ali para reforma, para ampliação de São Januário, tá? Vocês vão ver algumas fotos e tal nas páginas, né? No segundo vídeo de hoje eu trago para vocês aqui mais detalhes sobre essa situação envolvendo alguns pontos que já estão sendo reformados em São Januário. E assim, eu acho de fundamental importância você viabilizar esse custo de manutenção, sabe? Principalmente ali a entrada dos torcedores, onde o Vasco está melhorando, alguns pontos da arquibancada, enfim, nas sociais também. Então, assim, o Vasco está melhorando e daí você parte para ampliação. Algumas questões vão ser revistas junto ao clube, né? O clube e a 777, que tem em contrato essa questão envolvendo a reforma de São Januário, e vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Mas já deu um pontapé inicial. Isso, para mim, é o mais importante. Tem que começar, depois São Januário fecha, né? Vai ficar fechado de novembro até fevereiro do ano que vem, para, enfim, fazer ainda mais essas obras, melhorar ainda mais São Januário. Aí sim, o Vasco deve fazer uma obra maior em São Januário. Não é ampliação, mas vai melhorar muita coisa em São Januário. Você, um conforto maior. Eu quero falar também sobre o jogo contra o Botafogo. Ontem uma matéria envolvendo, vai para Cariacica, o Vasco vendeu o jogo, está confirmado? Não, não está confirmado. Eu conversei com uma pessoa ontem que garantiu que o Vasco joga contra o Botafogo aqui no Rio de Janeiro. O Vasco está focado, não quer jogar fora do Rio de Janeiro nenhum jogo, porque o Vasco, quem manda no jogo é o Vasco, né? O Vasco é o mandante. Ou seja, o Vasco vai enfrentar a equipe do Botafogo, pode ser no Maracanã, que é a primeira opção do Vasco, ou até mesmo São Januário, a nossa casa. Aí o Vasco corre atrás, vai atrás de segurança pública, atrás do Estado, para resolver essa situação envolvendo. Quem tem que cuidar da segurança pública é o Estado. E o Vasco tem o direito de mandar o seu jogo em São Januário, que é a nossa casa, a casa do Vasco, beleza? Sobre outro assunto para a gente matar aqui, é a situação envolvendo Flamengo e Vasco, né? O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, ontem, enfim, bateu o martelo junto ao Estado, bateu o pé e disse, não, o Maracanã foi punido, mais uma vez, o Fluminense foi punido, para ser mais exato, o Maracanã não, por conta do gramado do Maracanã. Aliás, o estado do Maracanã é deplorável. Cadeiras quebradas, tudo sujo, enfim, plásticos espalhados dentro do estádio. Realmente o estádio está largado às traças. E olha que a administração do consórcio junto à dupla Fla-Flu estava aí batendo o pé como se fosse, pelo amor de Deus. Ontem num vídeo no TikTok do Brownie, né, eu falei assim, pelo amor de Deus, parabéns ao Brownie pelo vídeo. Achei assim de muita importância, o Brownie tem muitos seguidores no TikTok.
E é isso, gente. Eu acho que não é falar mal de Flamengo, não é falar mal de Fluminense. Eu acho que os clubes deveriam se unir, formar uma corrente de união e resolver essa situação envolvendo o Maracanã de uma vez por todas. O Maracanã pertence ao Estado, mas se o Maracanã estiver bonito, reformado e assim, colocando condições, uma isonomia, né, para que os clubes joguem de maneira igual no Maracanã, porque a gente sabe que o Maracanã gera receita, receitas altas, né, é um estádio gigante para 70 mil pessoas. O Vasco joga lá, a receita do Vasco sobe de 1 milhão em São Januário para 10 milhões no Maracanã. Então, assim, daí você já tira isso num jogo, em um jogo. Então, é realmente falta de entendimento entre os clubes, né? Tanto que o Rodolfo Landim agora se entendeu, presidente do Flamengo, e vão jogar Vasco-Flamengo, Flamengo e Vasco mais uma vez no Maracanã. Estádio meio a meio, tá, gente? Os ingressos começam a ser vendidos. O setor sul, por exemplo, do Vasco vai custar R$ 70. Eu trago detalhes das informações sobre os ingressos aqui no próximo vídeo também. Beleza? Então é isso. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Vasco. Vamos com tudo, porque isso aqui é Vasco da Gama. E ó, se inscreve aqui embaixo, compartilha o vídeo, manda pra geral e juntos somos mais fortes, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês, um excelente feriadão aí para quem estiver de folga. Quem estiver trabalhando, um excelente trabalho aí. Saudações vascaínas.